E vamos falar então dos fundamentos da sua igreja, né? Da sua igreja. Luciferianismo. Então, satanismo e luciferianismo é a mesma coisa? São Não, coisas diferentes? são coisas distintas, mas que se integram no final das contas, né? Então, para começar, não tem uma só escola de satanismo. São várias escolas de satanismo. Você tem satanismo caos gnóstico, satanismo teísta, não teísta, satanismo clerical, satanismo filosófico e por aí vai. O que vai diferenciar são algumas peculiaridades. Em alguns, Satã é visto como um arquétipo. A própria palavra Satã tem origem em Shaitan, que significa o opositor. No próprio Tanakh, a Bíblia judaica, nunca foi mencionado Satã como uma entidade. Isso veio depois do contato dos judeus com os babilônicos, os zoroastras, né? Os persas, desculpa. Os persas, os zoroastras, que acreditavam nessa dualidade de um deus bonzinho e um deus ruinzinho. Então, até então, os judeus, os hebreus, não tinham essa noção de um mal existencial, uma figura do mal. Shaitan significa o opositor, o acusador na Bíblia. Então, se você não concorda com algo, você é meu Shaitan, meu opositor. E aqueles que se opuseram ao regime teocrático dos hebreus, então eram os Shaitãs da época, que desafiavam, que contestavam, né? E Satã só vira o diabo depois, aquela figura que lembra o bode de Pan dos gregos, a igreja demonizando o deus Pan, na Idade Média, no período da Inquisição. Então o satanismo, ele é uma filosofia de vida de contestação. Ele não necessariamente é espiritual. Claro que tem a vertente espiritual do satanismo, que é o satanismo gnóstico e por aí vai, mas eu vejo o satanismo como uma filosofia de vida. Já o luciferianismo é um pouco diferente a roupagem. Então quem é Lúcifer? Lúcifer não tem nada a ver com o diabo cristão. Lúcifer, em grego, é fósforos, né? E em romano, na língua latina, lux ferri, o portador da luz. O íferos, o sufixo íferos, significa aquele que carrega, aquele que porta. Então, lux íferos, lux ferri, o portador da luz. Em ambas as civilizações, tanto na Grécia como em Roma, né, Fósforos, Lúcifer, o portador da luz, ele era filho de dois deuses, Astreus, o deus dos planetas, e Aurora, a deusa da manhã, chamada também de Eos. Eos, em grego, Aurora. Eósforos, o filho da aurora, o filho que traz a alvorada. Então, Lúcifer, para os greco-romanos, era uma divindade. Muito relacionado ao planeta Vênus. Por quê? Por conta da mensagem que Vênus trazia para os astrólogos, para os sábios greco-romanos. De manhã, antes do Sol chegar, eles viam a olho nu o planeta Vênus e viam que era um planeta bem brilhoso e que vinha logo antes do Sol aparecer. Então eles falaram assim, olha, é aquele planeta que traz o Sol, ele é o portador da luz, ele é a estrela da manhã, porque logo depois do aparecimento de Vênus no céu, surgiu o Sol. Então, Lúcifer, o portador da luz. E acreditavam ainda que ele tinha um irmão, porque antes do Sol desaparecer no horizonte, Vênus surgia mais uma vez no céu e eles chamavam esse segundo irmão de Lúcifer de Héspero. Então veja só, Lúcifer, e aí depois eles descobrem que é uma entidade só, que Vênus é um planeta só. Para eles eram dois planetas diferentes, mas é um só. Então veja só, Lúcifer na mitologia greco-romana era o planeta Vênus, era um título também que foi dado a vários outros deuses. Então Hécate Fósforos, Hécate portadora da luz, o próprio deus Apolo também portador da luz. Era um título e também estava associado a uma entidade própria que eles cultuavam como o portador da luz, a estrela da manhã. Lúcifer, inclusive, era pai de Ceyx, Daedalion, as Hespérides. Então, tem toda uma genealogia dessa divindade para os greco-romanos. Lúcifer também era cultuado como estrela da manhã entre os hindus. O planeta Vênus era cultuado como Shukra entre os hindus. Por exemplo, o deus Shukra era a estrela de Vênus. Vênus foi muito cultuada. Vênus, para várias civilizações, era um planeta de sabedoria, que trazia a luz da manhã, que trazia conhecimento, muito belo. Daí que vem a noção de mais belo de todos. Também era cultuado na Palmíria como o deus Aziz, era chamado de estrela da manhã. O deus Shahar dos cananeus era a estrela da manhã. Então era um epíteto, um nome dado a vários deuses que traziam sabedoria, iluminação, inteligência e prosperidade. Depois, né, durante a inscrição, depois quando estavam escrevendo o livro de Isaías, capítulo 14, é que você tem aquela noção de Lúcifer o caído. Por quê? Porque eles estavam associando o deus da Babilônia, ali o criticismo desse capítulo da Bíblia é inteiro voltado a esse deus da Babilônia.
Os judeus estavam saindo de uma disputa contra o rei da Babilônia e eles estavam satirizando ele, comparando ele à estrela da manhã. Ó, porque tu caístes, ó, tu, filho da alva, filho da estrela da manhã, logo tu caístes porque era a queda do rei babilônico da época. Na guerra contra os hebreus, eles estavam comemorando e satirizando esse rei, né, que muitos afirmam que era o rei Nabucodonosor. Era um título. Quando vem a transição, né, quando é transcrita a Bíblia da Septuaginta, da Bíblia em grego e da Bíblia em hebraico para o latim, São Jerônimo dá a conotação que aquilo era uma entidade e transcreve o nome de Lúcifer como se fosse alguém que caiu do céu, e aí toda a confusão depois vocês conhecem. Mas Lúcifer sempre foi um título de nobreza na antiguidade e foi um deus cultuado entre os gregos e os romanos. O próprio planeta Vênus, entende? Então não tem nada a ver com essa porcaria de diabo cristão. O diabo é uma inversão que foi feita na Idade Média para é uma egrégora muito negativa para aprisionar a mente e o intelecto das pessoas, para que elas não descobrissem a verdade e não se emancipassem daquele sistema lá da Idade Média, que a gente sabe como é que foi, a Era Obscura, né?